Oi, pessoal, como é que vocês estão? Pamela Gomes aqui da Contigo. Olha só, quem é que está ansioso pelo remake de Pantanal? Eu sei que logo, logo tá para estrear, não é mesmo? Então, eu vou bater um papo com a atriz Paula Barbosa, que é nada mais, nada menos do que neta do Benedito Rui Barbosa, que escreveu Pantanal, fez muito sucesso na década de 90. Então, assim, vamos perguntar para ela como está sendo a expectativa dela de estar na novela, onde fez muito sucesso, que tem toda uma história familiar, afinal de contas, quem está reescrevendo o Pantanal é o seu primo Bruno Lupé. Vamos ver? Gente, eu tô aqui com a Paula Barbosa. A gente vai conversar um pouquinho. Primeiramente, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. É um prazer receber você aqui. Assim, Paula, eu acho que todo mundo quer saber, né? Todo mundo tá na expectativa agora do remake de Pantanal, que tá para chegar aí com tudo, que foi uma novela de grande sucesso da década de 90. Conta um pouquinho pra gente como é que tá a sua expectativa para essa novela. Bom, primeiro, obrigado vocês, o prazer é todo meu. Bom, a expectativa está alta, acho que para todo mundo, todos os envolvidos, porém, para mim, tem um gostinho especial, pois é novela da minha família, do meu avô, e 30 anos depois eu era pequenininha quando foi para o ar, e 30 anos depois tive a oportunidade de participar. Então, assim, estou muito ansiosa, mas acho que é uma ansiedade positiva. É vontade de fazer, vontade de ver como vai ficar. É mais ou menos isso. É, né? Foi escrita pelo seu avô, pelo Benedito Rui Barbosa. Agora tem aí o Bruno Luperi, né? Que está assumindo esse remake. Então, assim, eu imagino que a expectativa para você esteja sendo muito grande, assim. E como que rolou esse convite? Como que rolou essa conversa familiar para você estar na novela agora? Para você estar nesse remake? Bom, o meu avô, de cara, quando decidiu que ia mesmo vender a novela, para que a novela acontecesse novamente, ele de cara falou: Olha, eu quero muito que você faça. Ele confia bastante no meu trabalho, demorou para ele confiar. As pessoas às vezes acham que, porque eu sou neta, de repente um dia meu avô, vamos pôr ela na novela. Não, muito pelo contrário. Meu avô sempre levou muito a sério o trabalho dele, então eu tive que ir provando para ele que eu também levo a sério a minha função de atriz, que não é, vamos dizer, só fogo de palha, sabe? E então hoje eu conquistei essa confiança dele com os outros trabalhos que eu fiz. Ele já me assistia no teatro há muitos anos. Então, quando decidiu que a novela ia fazer, a primeira coisa que ele falou é que gostaria que eu fizesse. Meu primo também, somos parceiros, ele também me acompanha meu trabalho, também gosta. A questão era ver se cabia, né? Porque tem muita questão do perfil, tal. Então ficou aí de cara, não falou: você vai fazer tal personagem, quero que você faça. Agora vou sentar com diretores e tudo, e a gente vai decidir se tem espaço, e graças a Deus acharam espaço aí para mim. Nossa, imagina a sua alegria de estar fazendo parte dessa novela, desse projeto familiar. A sua personagem é a Zefa, né? Que foi interpretada pela Giovanna Gold. Como que está sendo para você, assim, interpretar agora a Zefa? Você está criando a sua personagem, está construindo uma nova Zefa, ou você meio que se inspirou na Giovanna, na Zefa que ela interpretou, pegou alguma inspiração, algum toque, ou vai ser totalmente uma nova personagem? Olha, eu, na verdade, dei uma maratonada na novela do que tem na internet, né, no primeiro momento. Eu acho que ela arrasou, ela fez um trabalho incrível, mas como atriz, né, e também 30 anos depois, tudo que eu não quero é uma cópia. Claro que a gente vai vendo as coisas legais, o que dá para funcionar, até como homenagem, de repente, alguma coisa ou outra, mas a minha ideia é fazer a minha Zefa, e até porque se passaram 30 anos, apesar da história ser muito atemporal, se passaram 30 anos, então acho que tem que dar esse toque também atual para o remake. Então é isso que eu estou buscando a minha Zefa, mas eu assisti o trabalho dela, acho que foi uma base legal para mim. E você acha que vai ser um desafio para você fazer a Zefa? Assim, tem alguma coisa diferente que a gente
vai se surpreender, assim. Conta um pouquinho da sua personagem, o que você pode soltar pra gente sobre a Zefa que vai chegar agora no remake de Pantanal. A Giovana conta que quando ela fez, ela ia fazer uma participação de mais ou menos uma semana. E aí a coisa foi acontecendo. Até acho engraçadinho que ela conta que ela acabou usando as roupas da personagem no Pantanal, porque ela nem levou roupa suficiente. Então, acho que para ela teve isso. Ela tinha uma expectativa, as coisas foram acontecendo e ela foi ali trilhando o caminho. Para mim, tem um lado que é positivo, que é já saber a trajetória da personagem, de certa forma. Por mais que haja mudanças, a gente sabe mais ou menos a trajetória da personagem. E a Zefa, ela é uma das poucas personagens dessa novela que ela tem uma pegada, que posso dizer, cômica. Não é cômico escrachado, mas chega a ser cômico pelo jeito que ela é, pela naturalidade dela, em falar as coisas, em se meter nas situações. Mas acho que o desafio para mim é que ela é uma personagem um pouco mais nova que eu, então é trazer essa coisa dela ser um pouco mais jovem, e ela é uma menina do interior que não conhece cidade grande, que não conhece a modernidade, né, que eu estou acostumada. Então, isso é sempre um desafio para ficar verdadeiro, né, não ficar uma coisa forçada. Esse está sendo o meu desafio, trazer essa coisa da menina do interior, de certa ingenuidade, apesar dela ser uma mulher que se virou na vida. Eu acho que até essa coisa dela ser muito fechada, recatada, de acreditar que tem que se namorar para casar, sabe? Esse tipo de coisa. Eu acho que até pela história dela, a mãe dela morreu muito cedo, o pai dela depois também faleceu, criou ela, mas faleceu, então ela ficou meio que sozinha no mundo, teve que se virar, e foi o que ela aprendeu assim, para se preservar, para até se defender. Então, isso é muito diferente de mim, muito, muito distante. Então, é esse o meu maior desafio no momento. E como que está sendo o ritmo de gravação, assim? Ainda mais com essa situação do Covid, os cuidados. Eu ouvi falar que a novela está sendo gravada no Mato Grosso do Sul, né? E também no Isso, Rio de Janeiro. Então, assim, como que tá, assim, a preparação, os cuidados, né? Com os atores, com o elenco, para poder gravar? Uhum. Olha, eles estão tomando bastante cuidado, o processo acabou sendo até bem diferente para mim dos outros trabalhos que eu fiz, porque a gente sempre teve uma preparação em conjunto com o grupo todo, né? Não só os atores, mas com a equipe e tal. E esse trabalho está sendo tudo muito à distância. Então, esse também é um desafio. Inclusive, é uma novela regional. Então, eu costumo ir para a região quando eu faço um trabalho assim, conhecer o máximo que eu puder. E eu nunca, nem sequer pisei no Pantanal. Então, também esse trabalho está sendo feito à distância. O que eu sei do Pantanal é que meu avô me contava de criança, né? Então, esse trabalho também está sendo à distância, mas está sendo bem intenso, porque a gente tem que correr atrás por causa da situação atual que a gente está vivendo. Então, os cuidados estão sendo extremos, a gente mal se cruza, quando entra lá no Pantanal foi criado quase que uma bolha, então não é qualquer um que entra, todo mundo super testado. Nos estúdios também, a gente sempre é testado antes de entrar, eles evitam que a gente cruze, vamos supor, em prova de figurino, prova enfim, de caracterização, eles evitaram que a gente se cruzasse ao máximo. Então, esse cuidado tá intenso e por isso também está sendo um desafio. E você me perguntou, desculpa, você perguntou Eu perguntei da do das gravações, isso. é, do Então, gra- aí as gravações, elas estão acontecendo Pantanal e estúdio. Porém, a novela tem primeira fase, né? São acho que quase 20, acho que uns quase 20 capítulos de primeira fase, depois entra a segunda fase e a Zefa ainda entra um pouquinho mais para frente. Então, o pessoal, a maioria dos personagens começaram gravando no Pantanal, terminou essa primeira viagem, começamos estúdio. A minha personagem vai fazer a trajetória diferente. Vou começar pelos estúdios, estou começando pelos estúdios, e aí eu vou para o Pantanal. Teremos algumas idas ao Pantanal durante o processo todo. Então, por isso começou tudo muito antes, né? Porque além desses cuidados todos, tem essa dificuldade de ser Pantanal, é uma cidadezinha bem bem escondidinha ali, então o pessoal pega avião, pega carro, horas de estrada. Então, está sendo
bem trabalhoso, mas está acontecendo, assim, está todo mundo muito afim, muito focado, então as coisas estão acontecendo, estão indo bem, apesar de toda circunstância. Há quanto tempo vocês já estão gravando? Ainda mais sua personagem, né? Que você falou que não vai entrar agora no comecinho da novela. Tem um tempo que você já está gravando. Tem quanto tempo já que você já está rodando aí, né, as gravações? Eu ainda de fato não comecei a gravar. Eu estou na preparação, que eu tenho que ir Então, para lá. Agora eu estou em São Paulo, eu fico indo e vindo, porque eu também estou fazendo uma preparação minha. Então, eu estou fazendo aula de equitação, isso é lá no Rio. A gente faz muita prova de figurino, todo o trabalho também com a preparadora de elenco, né? Porque imagina, a gente está à distância desse universo, mas as gravações começaram já olha, o pessoal já começou, acho que em setembro, agosto, setembro. nossa, bastante tempo já que está rolando toda essa É, preparação. E você comentou do seu isso. avô, né? Que você era pequena quando estava rolando a novela, quando ele escreveu e tudo mais. Você não chegou a acompanhar nada, assim, do preparo da novela, tipo, junto com o seu avô, quando ele estava escrevendo, a preparação, a criação, nada. Você era bem pequeno, ou você lembra dessa época, dessa fase, quando o seu avô escreveu a novela? Eu tenho muitas lembranças do meu avô escrevendo os trabalhos dele, mas quando eu era muito nova eu não tinha noção desse universo que é o por trás do projeto, né? Toda essa preparação, gravação. Porém, quando ela estreou, eu tenho lembranças muito vivas da minha família sentada na sala da casa que meu avô morava na época. Ele tinha um telão super obsoleto hoje, mas na época era um telão, então sentava todo mundo em silêncio, inclusive as crianças tinham que ficar em silêncio, porque era aquela expectativa. Então, eu lembro muita coisa da época, muita imagem, muita conversa. O meu avô tinha um escritóriozinho, que era subir umas escadinhas ali no quintal dele. Eu lembro de eu indo lá e o vovô tá escrevendo. Eu tenho essas lembranças. Mas tanto que quando eu revi, né, no YouTube, que eu consegui assistir, eu lembrava perfeitamente das personagens. A Guta com aquele cabelinho curtinho moderno, eu lembrava. A Juma que vira onça. Eu tenho a imagem na minha cabeça de eu assistindo isso. Então, isso é muito legal, porque você vê como marcou. Não sei te dizer, eu era muito nova, então, assim, com certeza, para mim, na época, o que marcou não foi, de fato, a história, né? Eu nem sabia, eu nem tinha muito entendimento, mas acho que foi o que rolou na minha família, sabe? A expectativa, porque meu avô, foi um projeto que ficou engavetado muito tempo, que ele acreditava muito, mas na época todo mundo imagina gravar no Pantanal, como que os atores vão pisar naquela lama, como que vai ser com as chuvas e tal. Então, foi muito difícil o projeto acontecer. Eu, inclusive, saiu da emissora na época, foi para outra, então você imagina essa expectativa, né? Foi E na deu Manchete super na época, certo, né? Na TV Manchete na época. foi na Manchete, isso. Então, eu tenho muita lembrança dessa. O sucesso que foi, a alegria, o contentamento do meu avô de estar realizando o projeto. Foi muito difícil, teve muita dificuldade, ele conta. E ao longo da minha vida, ele sempre contou. Acho que foi tão importante para ele que até hoje a gente senta com ele para conversar e ele conta da história do Pantanal, como foi, a primeira vez que ele pisou no Pantanal, enfim. Então é muito vivo na minha cabeça mesmo, assim. E agora que você está na novela, está construindo sua personagem, você conversa com ele, pede dicas, troca figurinha assim sobre a sua personagem, sobre todo o seu preparo para a novela, ou ele não quer se meter, meio que quer esperar a novela estrear para te assistir, para ver como vai ser você interpretando, meio que para se surpreender? O meu avô, os outros trabalhos que eu fiz dele, ele acompanhou mais, a gente trocou mais figurinhas, digamos. Esse ele tá mais à distância, acho que até é uma coisa dele de soltar um pouco, né? Porque agora é meu primo que está reescrevendo, querendo ou não, tem mudanças, né? Principalmente das coisas que são atuais, que são um pouco distantes para ele, né? Ele já está com 92 anos. E ele também, acho que ele está numa expectativa, porque para ele, quando decidiu que ia refazer Pantanal, eu lembro dele comentando, meu Deus, como que vão fazer um remake de um sucesso desse? Então, assim, foi um pouco, né, difícil mesmo você refazer uma coisa que foi tamanho sucesso, fica o receio, a expectativa. Então, eu acho que ele está querendo agora
se surpreender assistindo para ver o que vai dar. A gente conversa, eu converso, tô indo para o Rio, tô fazendo tal coisa, aí eu converso com ele do texto, putz, que cena linda, esse tipo de coisa assim, mas toques assim para a personagem ele tem dado pouco. Ele fala para mim, você é minha Zefa e eu confio em você. Então, para mim, isso aí já é a melhor coisa do Gratificante, mundo. né? É super É. gratificante. Então, me conta agora a sua relação com o seu primo, né? Como está sendo trabalhar com ele? Ele está reescrevendo todo esse remake aí que vai acontecer de Pantanal. Como que está sendo a relação de vocês, assim, no trabalho? Tá sendo bacana, né? Somos novas gerações aí, estamos meio que no mesmo barco, apesar de áreas diferentes. Ele também acho que tem a mesma, sente a mesma emoção de estar fazendo esse trabalho do nosso avô. A nossa, eu sei, bom, meu primo é até mais fácil de bater um papo do que meu avô. E a gente hoje em dia, né, WhatsApp e tal, a gente conversou muito antes, inclusive, de começar de fato a produção da novela, desde que soube que ia fazer, a gente bateu papo direto. Eu perguntei muito para ele da história, de alguma mudança. Esse é um privilégio que eu tenho, né, nesse caso. Embora todos os atores ligam e querem bater papo com o autor, e muito bacana isso, porque é importante para a gente. Mas quando ele começou, de fato, a sentar para escrever, e depois que a gente já tinha conversado, tirado um monte de dúvidas com ele, deixei ele quietinho na dele, fazendo também o trabalho dele, que é puxado, e eu estou aqui fazendo o meu também. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer expectativa, eu entro em contato, ficou em aberto. Prima, a hora que você precisar de alguma coisa, a mesma coisa, se quiser dar algum toque, algum direcionamento, estou aqui aberta, porque isso só agrega, né? Então, e a gente se dá bem, crescemos juntos, hoje mais velhos, estamos seguindo aí, de certa forma, os passos aí do nosso avô, eu atuando, mas ele escrevendo, enfim, a expectativa dele também está alta, está grande, mas estamos juntos, parceria total. Você falou que está criando, né? Recriando a sua Zefa, né? Construindo do zero a sua personagem. Apesar disso, a história dela, né? Eu sei que a novela está sendo reescrita, mas a história dela vai acontecer da mesma forma, vem na mesma pegada do que aconteceu da outra vez? Ou não? A gente vai se surpreender com algumas coisas da novela. Assim. Vamos falar mais da sua personagem, né? Que eu acho que é mais fácil assim para você do que dos outros atores, outros personagens. O Bruno tem seguido muito a questão, está sendo muito fiel ao projeto inicial, lá, ao texto do meu avô. Eu acho que, como é uma novela atemporal, principalmente as relações familiares, esse tipo de coisa, o texto é muito bom, né? Eu sou suspeita, eu sou fãzaça do meu avô, e o Bruno tem seguido, tem sido bem fiel nesse sentido. Eu vejo algumas mudanças em relação a assuntos da atualidade, né? Os problemas do Pantanal de 30 anos não são os mesmos de hoje. A coisa da internet, a coisa do celular, esse tipo de coisa, não tem como você passar batido. Embora, na minha personagem, nas personagens bem rurais ali, bem do interior, tá mantido que era na época, não tem quase contato nenhum com esse universo aí digital, o que foi uma opção bacana, eu acho, porque a gente pensa que não caberia, talvez, né? Enfim, ele está sendo bem fiel ao texto, tem algumas mudanças. Eu, particularmente, eu acho que principalmente a pegada das mulheres, assim, da força das mulheres, você tem visto que ele tem pegado um pouco nisso, eu acho que é um assunto extremamente atual e importante, né, para a gente. E é nisso que eu estou também trabalhando a Zefa. Eu tô pegando ali o que tem no texto, que ela, como eu disse, ela fala o que vem à cabeça, então ela tem tudo para parecer simplesmente uma menina enxerida, vai. E não, eu tô trazendo uma personalidade para ela ali, sabe? Uma força ali, apesar dela ser uma personagem que entra mais para frente, então por isso eu tive até pouca informação de sinopse, esse tipo de coisa.
de acordo com toda a história à volta dela, eu estou no núcleo da Bruaca e do Tenório, então você imagina a Bruaca que descobre que o Tenório tem outra família há anos, então a Guta que chega ali naquela casa e é uma mulher super para frente, super moderna, então a Zefa vê aquilo, de certa forma, primeiro ela se choca, mas de certa forma ela admira, né, essa coisa do posicionamento, então eu estou trazendo um pouquinho essa coisa de considerar ela enxerida como um posicionamento dela mesma, como uma mulher que, apesar de estar ali, trabalhar ali na casa, tal, ela se coloca, ela tem opinião, ela tem as crenças dela, ela segue o que ela pensa, enfim, tem até diálogos em que ela fala, ué, só porque eu sou empregado e não sou gente? O que é, né? Você imagina uma pessoa falando assim com o patrão. Então, eu estou trazendo essa coisa da força da mulher para ela, e que na época eu acho que não foi tanto a pegada da Giovanna, pelo que eu assisti, né? Então, eu estou trazendo um pouquinho isso um pouquinho mais à tona. Acho que até porque a Giovanna começou com uma ideia de participar e a personagem foi acontecendo, então ela foi trazendo aquela personalidade da personagem ao longo do processo. Como eu tenho a informação já mais ou menos da trajetória dela, então esse é um ponto positivo para eu conseguir trazer um pouquinho dessa personalidade dela. Ai, muito bacana. Eu já tô ansiosa para assistir essa personagem. Tenho certeza que vai ser super divertido. E falando da sua Ela é divertida. personagem, assim, na sua carreira, de todos os trabalhos que você já fez, que você já interpretou, fazer a Zefa é muito diferente de tudo que você já fez? Assim, você está se sentindo bem desafiada, em interpretar ela, perto de outras personagens que você já teve que fazer? Olha, para mim, o desafio é que eu, eu já fiz duas personagens do interior, com sotaque, foram trabalhos completamente diferentes. Isso eu estou falando em novela, fora as coisas que eu já fiz em teatro. Mas vamos falar das novelas. Em Paraíso, era uma menina do interior, bem ingênua, mas bem mais novinha, né? É uma menina que queria sair daquela cidade pequena, que tinha aquela ilusão de ir para a cidade grande, enfim. A Gina já foi um outro universo, mas também ela era uma menina, de certa forma, mais jovem, né? Uma adolescente, digamos. Eu trabalhei uma coisa da pegada adolescente, e apesar da estética toda ser um outro universo, também era uma cidadezinha do interior, com sotaque. Então, agora, mais uma vez, estou fazendo um. Então, qual é o meu desafio? Me distanciar disso, para não ficar igual, óbvio, né? Então, trazer um pouquinho, assim, a Zefa um pouquinho mais madura, menos menininha, né? Por isso que eu estou trazendo essa coisa um pouquinho mais da personalidade, porque quem assistiu, quem lembra, ela era uma menina, de certa forma, ela nunca tinha beijado na boca, ela nunca beijou na boca, ela nunca teve um namorado. Então, ao invés dessa coisa dela ser super ingênua, tal, eu estou trazendo que não, é um princípio dela, porque tem algumas coisas, você vai pegando as coisinhas do texto, né? E isso vai fazendo você ter elementos para trabalhar a personagem. Então, ela acha pecado muita coisa, né? Quando a Bruaca começa a dormir com os peões, que ela se revolta, também nunca viveu a vida, casou com o primeiro homem da vida dela, ela se choca, mas, né? Eu estou tentando trazer um pouco dessa. Ela não é tão ingênua, tão menina. Então, pode parecer que não, mas quando você já fez outros personagens mais ou menos da mesma linha, é muito difícil você se distanciar, porque de novo vai ser a Paula fazendo uma moça do interior, de certa forma ingênua, né? Então, está sendo bem desafiador. Até mais que você pegasse uma personagem totalmente oposta à Zefa, né? Vamos supor a Guta, uma menina muito moderna, muito para frente. Ela tem, obviamente, seus desafios, é uma personagem bem complexa, mas é bem distante do que eu já fiz em televisão. Então, talvez fosse menos, não digo desafiador, mas porque, como eu falei, ela é complexa e tal. Mas, no meu caso, da minha particularidade da Paula, fazer personagens tão próximas e ter que distanciar, esse está sendo o meu desafio. Para vocês me verem lá e verem a Zefa, não ver, ai, nossa, um pouquinho da Gina, um pouquinho da Edith, eu não quero isso. Então, está sendo bem desafiador essa questão. Estou trabalhando bastante o sotaque local, porque a gente sabe que na televisão existe um sotaque meio padrão, né? Porque passa em tudo que é lugar. Então, trazendo um sotaque bem voltado ali
regional, estou trabalhando isso. O tempo, né? Uma pessoa mais madura, ela não fala tão rápido, ela não é a coisa menos explosiva, porque a Zéfiro também é bate e volta. Ela vê o negócio, ela fala. Então a Gina, lembra da Gina? A Gina era, batia e voltava, não engolia seco. A Zefa faz isso de certa forma, mas de uma maneira completamente diferente. Então, como fazer isso? Como mostrar essa sutileza, né? Essas diferenças tão sutis? Então, esse está sendo o meu maior desafio. Olha, eu estou muito ansiosa para assistir esse remake. Que, aliás, Vai além de ter ser passado na Manchete, passou no SBT também, né? Eu não sabia disso. isso. Você chegou a acompanhar Isso. quando passou no SBT? Que você falou que na primeira vez você era bem pequenininha. E quando chegou a passar no SBT, Yeah. conseguiu acompanhar também ou não? Eu não acompanhei, eu estava no outro momento, estudando, eu não acompanhei. E até aconteceu que muita coisa se perdeu, né, da novela. Aquela época acho que era em fita, então estragou. A novela está super picada, se a gente for até ver no YouTube, tem muita coisa, muito capítulo comido, assim, que sumiu ou que estragou. Então, acabou que eu não acompanhei a segunda vez. Eu acompanhei a primeira mesmo, mas assim, com o olhar de uma menina de 4 anos, 5 anos, Bem, e depois no YouTube que eu fiz questão de ver o que tinha lá para entender melhor hoje já, né, para fazer o trabalho. nossa, então mesmo você pesquisando sobre a novela antes para você assistir, você não conseguiu ver a novela de fato inteira. Porque tem muitos capítulos. Não, inteira não. Não entendi, desculpa. Porque muitos capítulos se perderam, né? Que você comentou. Você pesquisou na Perderam. internet e você não conseguiu ver. Nem com seu avô você conseguiu, nem o texto, assim. Hoje eu estou tendo a oportunidade como está sendo, estou recebendo os capítulos, o Bruno está trabalhando em cima da novela completa, né? Porque ele tem todos os capítulos originais, os que meu avô escreveu na época. Então, ele está trabalhando em cima da novela toda. Mas quando a gente assiste no YouTube, você vê que tem uns capítulos que pulam, às vezes acho que emendou, repetiu, assim, passou um capítulo, aí depois repetiu no dia seguinte quase o capítulo inteiro, porque não tinha o próximo, enfim. Essa última reprise acabou que foi meio picada. Então, mas eu também não acompanhei na época, no SBT, eu sei que aconteceu isso porque minha família, todo mundo comentou que se perdeu muita coisa. Nossa, eu acredito que para sua família deve estar sendo uma alegria de ver você nessa novela, tendo seu primo ali escrevendo isso, para o seu avô. Acho que a sua família está mais ansiosa do que o público em geral para a chegada da novela. Quando que estreia a novela? A novela vai estrear agora no final de março, acho que, se não me engano, 28 ou 29 de março, acho que é 28, uma segunda-feira. Nossa, tá Bateu perto. o martelo agora. Tá Tá bem perto perto, tá de bem pertinho. começar. E você acha que o público, assim, vai vir com uma expectativa muito grande, assim, porque foi uma novela de muito sucesso, né? Uma novela que chamou É. muita atenção. Você acha que vai prender o pessoal, assim, com Olha, o que eu tenho visto de comentário, do que a galera tem trazido assim, para a gente, a expectativa está grande por todos os lados. Acho que quem viu, quem era mais velho, assistiu a primeira versão, acho que fica essa coisa de gostou muito da novela, eu vejo os comentários, eu era apaixonado pela novela, eu parava tudo para assistir a novela. Então, eu acho que essa nostalgia, essa sensação de sentar, assistir uma novela gostosa, que sabe, né, que marcou as pessoas, as famílias, o pessoal, nesse sentido, está muito empolgado. Tem a nova geração também, que está muito curiosa, né? Porque que novela é essa que se fala tanto, da mulher que vira onça? Entrou no imaginário popular, assim, das pessoas, quase que um Saci Pererê, né? A Juma Marruá, que vira onça. Então, é muito louco isso. E lembrarem com tanta clareza até hoje. Então, eu acho que tem uma expectativa das pessoas mais jovens. Que novela é essa que todo mundo fala? Que sucesso é esse que todo mundo tá louco para assistir novamente? Então, a expectativa é desse sentido, do público mais jovem. E do mais velho, essa questão nostálgica de rever uma coisa que eles gostaram muito. E por isso, gera uma ansiedade em quem está hoje, né? Porque quando você vai refazer um sucesso grande, tem mil possibilidades, né? Então fica essa expectativa. Mas eu acho que tanto eu quanto todo mundo
não está muito entrando nessa onda de é um remake, de um sucesso, será que a gente vai dar conta ou não? Muito pelo contrário, tá todo mundo que está dentro está com a sensação, cara, graças a Deus, que privilégio a gente está podendo fazer esse trabalho, que todo mundo gostou, que todo mundo ama, e então tá todo mundo indo com essa cabeça, estamos tentando, acho que a maioria já no começo, talvez, ficava uma coisa, será? Comparação, tal. Hoje está todo mundo, cada um criando o seu personagem, porque é uma nova visão dos personagens, né? São novas cabeças, novas gerações lendo aquilo. E eu acho que a expectativa é totalmente positiva, assim, é geral e é positiva. Então, isso é gostoso, porque também entra aquela coisa, tá todo mundo afim, tá todo mundo querendo ver, querendo sucesso. Então, um trabalho assim é muito gostoso também, né? Eu imagino. Instiga a gente. Eu imagino o desafio de escrever uma novela com a expectativa das pessoas que já acompanharam, da nova geração, como você comentou, e com todos esses cuidados que a gente tem que tomar também por conta do Covid, né? Todo esse processo. Eu não sei se com essa situação do Covid aí, da pandemia, o processo das gravações está meio que um processo lento, ou se eles estão conseguindo manter o mesmo ritmo. Então, assim, eu acredito que deve gerar várias coisas em torno da novela. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Eu adorei saber um pouquinho da sua personagem, da Zefa, do que ela está construindo, que você vem construindo para ela. Estou super ansiosa, confesso que eu não assisti Pantanal, então assim, eu vou estar super ligadinha para poder acompanhar sua personagem, acompanhar essa estreia, né, da novela. Muito, muito sucesso para você. Obrigada. Personagem, você está se preparando intensamente, se dedicando muito, e eu tenho certeza que vai ser de muito sucesso. Obrigada. O prazer foi meu. É sempre um prazer falar, desde que te falei. É um prazer para mim falar de Pantanal, falar do processo. Eu também estou retornando às novelas, já faz 5 anos. E muita coisa mudou, eu tive filho, enfim. Então, também tem essa expectativa de estar retornando. Então, eu adoro falar disso. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. E mais para frente, quando as coisas estiverem mais encaminhadas, a gente volta a bater um papo, eu conto mais novidades. Agora está tudo ainda muito no início. Com certeza eu quero saber mais para frente aí do processo da sua personagem, das gravações, o que está acontecendo. Ainda mais agora que você falou que está voltando, né? Com um tempo aí sem gravar. Então, eu acho que para você também tem esse processo de tipo, meu Deus, tanto tempo sem gravar, tanto tempo sem fazer novela, e agora volta uma novela onde tem um movimento familiar. Então, assim, eu acredito que para você um turbilhão de coisas, de sentimentos deve estar acontecendo aí dentro, né? É verdade. Mas, assim, é bom. Estava sentindo falta dessa agitação, dessa preparação tão intensa, enfim. Está sendo muito bom, muita coisa na cabeça, mas eu acho que no final a gente transforma isso em coisa boa, foca no trabalho e aí a coisa acontece e vai ser sucesso, se Deus quiser. Assista, sim, depois comenta. Eu quero até que as pessoas comparem, assim, uma comparação gostosa e positiva com o trabalho da Giovanna. Eu acho que é gostoso. Nossa, olha, tá diferente. Não, nossa, ela tá aqui fazendo uma coisinha, relembrando, homenageando. Eu acho que isso é gostoso também para o ator. E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Todo mundo vai gostar muito da sua personagem. E é isso. A gente conversa depois para frente. Eu quero saber mais. Muito sucesso aí para Pantanal, que logo logo está estreando. E a gente volta para contar mais. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.